Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso de Banco de Dados. Bom, na aula passada, então, a gente entrou, no modelo conceitual, para estudar o modelo conceitual, e a gente chegou a analisar alguns conceitos básicos, sobre entidade, A gente viu entidade, relacionamentos, Relacionamentos que se subdividem em autorrelacionamento, Ou seja, relacionamento, deixa eu voltar aqui, relacionamento unário, relacionamento autorrelacionamento e relacionamento enário, que é o relacionamento entre duas ou mais entidades, A gente viu bastante o conceito de atributo, E como eles se dividem em quatro, ou seja, simples, composto, multivalorado e determinante. A gente viu o conceito sobre cada um deles e a gente chegou no conceito de cardinalidade, que é o objetivo dessa aula nossa aqui hoje. Então vamos passar agora nossa parte aqui de cardinalidade. Então vamos começar a estudar ela aqui. Bom, pelo conceito, cardinalidade é o número máximo e mínimo de ocorrências de uma entidade que estão associadas às ocorrências de outra entidade que participa do relacionamento. Ou seja, a cardinalidade é importante para ajudar a definir o relacionamento, pois ela define o número de ocorrências em um relacionamento. Então aqui a gente tem o seguinte, cardinalidade basicamente são esses númerozinhos aqui, relacionados ao relacionamento, certo? Nesse caso aqui, a gente pegou um exemplo de duas entidades, a entidade homem, e a entidade mulher, para ficar mais fácil. Para ficar não mais fácil, mas para ficar mais fácil a compreensão, Aqui eu estou falando que o homem se relaciona com a mulher através do casamento, E essa cardinalidade é de 1 para 1, ou seja, um homem não pode ter duas mulheres e a mulher não pode ter dois homens através do casamento. Então esse relacionamento aqui, a cardinalidade dele é de 1 para 1, certo? A cardinalidade seguinte é aquela que a gente já explorou no exemplo anterior. A gente tem duas entidades. A entidade empregados, onde ficam registrados todos os empregados, E a entidade departamento. E aí a gente tem um relacionamento aqui que a gente vai chamar de lotação, tá? Ou seja, onde onde a pessoa, o empregado ou empregada está alocado. Então, aqui eu tenho que a cardinalidade dele aqui vai ser de 1 para muitos, tá? Ou de muitos para 1 aqui. Aqui a interpretação a gente estuda ela como a gente quiser. Qual que é a questão aqui nesse segundo exemplo nosso? Vocês estão vendo que daqui a gente tem muitos, Que é um N, e daqui a gente tem 1, A questão aqui é: empregados podem pertencer a apenas um departamento, ok? Então, vocês percebam que a cardinalidade da entidade empregados, ela está de cá. Ela está do lado oposto, tá? Ela está do lado oposto dela mesmo, Ela está de cá. E os departamentos, O departamento, qualquer departamento, ele pode ter vários empregados, ou seja, muitos empregados, tá? Então a cardinalidade ela sempre fica do lado oposto, tá? E a notação dela pode ser assim, com número ou N, E depois a gente vai ver outras formas de notação. Aqui no último exemplo nosso, no terceiro exemplo nosso, nós temos a entidade alunos,
vinculada à entidade disciplina, né, através do relacionamento matrícula, e aqui a gente tem a entidade disciplina. A cardinalidade dos alunos e das disciplinas são de muitos para muitos. O que quer dizer com isso aqui? Se a gente for pensar em um sistema, né, um sistema acadêmico, a gente tem que muitos alunos, né, vários alunos podem pertencer a uma mesma disciplina em determinado curso, e isso é verdade, né? Da mesma forma, muitas disciplinas podem ter muitos alunos matriculados, certo? Imaginem lá, ficou meio bagunçado aqui o desenho, mas para vocês perceberem como a gente trata essa questão da cardinalidade, né? Então, ó, vamos passar de novo para a gente ficar bem entendido sobre isso. Um homem se relaciona através do casamento com uma mulher, ou seja, relacionamento de um para um, e a mulher, mesma coisa, né? Mulher se relaciona com o homem através do casamento, um para um também. Já aqui, no nosso segundo exemplo, podem ter vários empregados, né, em um departamento. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Porque senão fica muito borracha. Vamos apagar aqui para ficar bem estudado, bem entendido, né? Bem entendido. Pronto. Agora vamos voltar para nossa canetinha. Ó, então homem um para um com a mulher, né? Um tipo de relacionamento, de cardinalidade, né? Melhor dizendo, né? De um para um. A cardinalidade do nosso segundo exemplo é de um para muitos, né? Onde um departamento pode ter vários empregados, tá? Vários empregados, e cada empregado pode pertencer a apenas um departamento, tá? Ele não pode ser alocado, por exemplo, no recursos humanos e na informática, por exemplo. Ele não pode ser alocado, pertencer a um departamento comercial e contabilidade ao mesmo tempo, né? Então, isso é que a cardinalidade desse segundo exemplo quer dizer. E aqui embaixo a gente tem que vários alunos podem pertencer a várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários alunos, né? Aqui, uma disciplina pode ter vários alunos e vários alunos podem pertencer a uma disciplina. Então, sempre lembrar disso, né, que a cardinalidade ela é representada do lado oposto da entidade, né? Aqui, nesse caso aqui dos alunos, a cardinalidade dele está aqui, certo? E aqui, nesse exemplo, a cardinalidade da disciplina está aqui, ok? Que fique claro, né? Espero que esteja claro essa questão de cardinalidade. Então, vamos para o próximo exemplo nosso. Bom, aqui a gente já estudou, agora a gente vai estudar a cardinalidade máxima e mínima. Vamos voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Cardinalidade é o número máximo e mínimo de ocorrências, ok? Então vamos voltar lá. Aqui a gente tem duas entidades, né, ou futuras tabelas do banco de dados. Então a gente tem empregado, né, e a dependente, certo? Esse empregado aqui seria um empregado de uma empresa, né? De uma empresa. E esse empregado, ele pode ter, ó, vou fazer setinha aqui para vocês, ele pode ter nenhum dependente ou N dependentes, ou vários dependentes. Ou seja, ele pode trabalhar na empresa, mas ele pode ser solteiro, por exemplo. Ou ele pode trabalhar na empresa e ser casado, ter mulher, ter filhos, né? E aí essa mulher e filhos podem ser dependentes dele, né? De um plano de saúde, por exemplo, tá? Em contrapartida, ó, o dependente, né? Ele pode ser dependente de apenas um empregado, né? Cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, ou seja,
ou ele é dependente ou ele não é, né? Ele não pode, a cardinalidade mínima aqui não poderia ser zero. Por quê? Porque se não tem nenhum empregado, então quer dizer que ele não é dependente de ninguém, né? E também ele não pode ser dependente de mais de um empregado, que aqui a gente olha a cardinalidade máxima do lado direito aqui, né? Então ele pode ser dependente de apenas um empregado. Revisando então, aqui nesse caso, o empregado ele pode ter 0 dependentes, né? Ou muitos dependentes, cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, ok? Bom, segundo exemplo que a gente tem aqui a gente tem uma entidade produto, né? A gente tem uma entidade produto e a gente tem a entidade categoria do produto, né? Então, olha só, um produto, ele pode pertencer, ele pertence, né? Cardinalidade mínima e máxima, nos dois. Ou seja, o produto pertence obrigatoriamente a uma categoria, né? Vamos pensar em um produto de supermercado. Vamos supor que seja uma bolacha, né? Ele está encaixado na categoria de gênero alimentício, certo? Então, aqui a cardinalidade dele seria 1 para 1. Não tem discussão. Ou ele pertence a uma categoria, ou ele nem entra no supermercado, né? Então, a cardinalidade mínima e a máxima aqui sempre vai ser 1, nesse caso específico, né? Já a categoria, né, que expressa a sua cardinalidade aqui do lado oposto, ela pode ter 0 produtos na categoria ou ela pode ter muitos produtos na categoria, né? Ou seja, pode ter aqui no caso a categoria, vamos supor que seja uma categoria de gênero alimentício, né, que a gente está tratando aqui. Ela poderia ter carne, poderia ter biscoito, poderia ter quitanda, poderia ter enlatados, né? Não, enlatados seria uma categoria, né? Poderia ter frutas, né? Então, para vocês entenderem melhor, seria esse o caso, né? Essa questão. Só para a gente entender a cardinalidade mínima e máxima, tá joia? Aqui a gente tem alguns atributos, né, do que seria, vale a pena até vocês darem uma olhadinha. A gente teria aqui nessa entidade produto código de barra, né? É bem a cara de um sistema de supermercado mesmo. A gente teria o nome do produto, a descrição e o preço unitário. Aqui a gente teria o código da categoria, o nome e a descrição dessa categoria, né? Então, para vocês irem pensando aí nas nossas projeções, né? Nos nossos modelos conceituais, lógicos e físicos. Vamos para o próximo? Vamos lá. Aqui a gente tem 2 exemplos. O primeiro exemplo, né? Um departamento pode ter quantos funcionários alocados? É aquela questão anterior, né? A cardinalidade do departamento está do lado oposto da entidade. Olha só a setinha aqui, ó. A setinha do departamento indicando a cardinalidade do departamento em relação aos funcionários. Então, um departamento ele pode ter 0 funcionários, né? Zero funcionários ou empregados, ou muitos, né? Ele pode ter 1, 2, 3, né? Departamento pode ser assim. Em contrapartida, um funcionário pode pertencer a apenas um departamento, né? Obrigatoriamente ele pertence a um e não mais do que um, né? É um para os dois casos. E olha a setinha indicando, né, a cardinalidade do funcionário em relação ao departamento. Então, acho que esse exemplo aqui ficou muito claro, muito tranquilo da gente trabalhar, né? Aqui nesse segundo exemplo desse slide aqui, é o que eu já expliquei, né? Ó, a setinha apontando para a cardinalidade mínima, tá? E aqui outra setinha apontando para a cardinalidade máxima, que pode ser 1 ou n, e o n representa muitos, tá? E aqui a mínima é 0 ou 1, sempre 0 ou 1.
Aqui da mesma forma, né? E aqui no meio o relacionamento representado pelo nosso losango, ok? Então esse é o conceito mais tranquilo de cardinalidade. Elas sempre serão opostas às entidades que a gente está trabalhando. Bom, agora aqui a gente tem um modelinho lógico, né? Seria um exemplozinho de modelinho lógico. E aqui a gente tem os tipos de cardinalidade, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, né? A gente tem um para um, muitos para muitos ou um para muitos. Então vamos começar com esse, né? Um para um. São relacionamentos em que uma ocorrência de uma entidade A está associada no máximo a uma ocorrência em uma entidade B. E uma ocorrência na entidade B associada no máximo a uma ocorrência na entidade A, ou seja, vice-versa, né? Olha só, esse exemplo aqui a gente tem um gerente que comanda um departamento, né? Um gerente que comanda um departamento. E um departamento, ele não pode ter dois gerentes, ele tem apenas um gerente, né? Então esse ficou bem tranquilo para a gente expressar a cardinalidade 1 para 1. E ela é expressada assim, ó, 1, 2 pontos, 1. Aqui a gente está falando da cardinalidade total entre as entidades, né, do relacionamento. Aqui, não, pessoal, não seria bem o termo cardinalidade. Aqui a gente vai tratar o termo como relacionamento, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Relacionamento, palavra grande, relacionamento, então a gente tem um relacionamento 1 para 1, né? E esse relacionamento, né, a gente pode observar a cardinalidade dele por esse símbolozinho pequenininho aqui, ó, um tracinho, tá? E a gente vai ver outros símbolos que são diferentes, ok? Então esse seria o tipo de relacionamento 1 para 1, né? Depois eu vou checar direitinho se a gente pode chamar isso de cardinalidade, mas cardinalidade está mais atrelado a esse tipo de definição aqui, ó, né? Não a esse tipo de definição como um todo, né? Que a gente vai... Vocês viram aqui que nem tem aquele losangozinho, né? Porque muitos modelos não usam ele. Só usam mesmo para expressar essa notação aqui. Então, esse tipo de relacionamento, ele tem a característica de ser 1 para 1, né? Como eu expliquei. Vamos para o segundo para a gente entender melhor. Agora aqui a gente tem 1 para muitos, né? Aqui, ó, a gente já nota que a notação dele é 1, 2 pontos M. Só que aqui a gente, em vez da gente usar M, né, de muitos, como eu coloquei aqui, a gente vai usar sempre N, tá? Porque N está relacionado àquela questão da matemática, né, que significa muitos. Então, nesse exemplo específico aqui, o que a gente tem? São relacionamentos em que uma ocorrência de uma entidade A está associada a várias ocorrências em uma entidade B. Então, olha só, aqui a gente tem as entidades curso, né, e aluno. Então, podem ter vários alunos em um curso. E apenas um curso pode ter vários alunos, né? Acho que eu não falei certinho. Vários alunos podem ser matriculados em um único curso, né? Então aqui a gente tem várias ocorrências dos alunos, né? E apenas um curso. A cardinalidade aqui, vocês estão vendo que tem um tracinho mais dois tracinhos assim, né? Então aqui significa que eu posso ter vários alunos, né? Vários alunos contidos em um curso, né? E um curso ele pode abrigar vários alunos, né? Ele pode ter vários alunos matriculados. Então esse seria um exemplo de relacionamento de 1 para muitos, tá? 1 para muitos. Podemos fazer aquele exemplo
dos empregados e departamentos? Podemos, né? Aqui poderia ser um departamento, e aqui poderia ser funcionários. Ou seja, é um outro tipo de modelo, né? De modelo para sistema, mas que funciona da mesma forma, né? A gente tem um relacionamento de um departamento para muitos funcionários, né? E muitos funcionários pertencem a um departamento. Então essa seria a questão do relacionamento um para muitos. Vamos lá para o terceiro exemplo nosso, muitos para muitos, que pode ser representado assim, né? Alguns autores trabalham assim, mas a gente costuma trabalhar assim, N para N, né? Então aqui a gente tem uma ocorrência de uma entidade A está associada a qualquer número de ocorrências da B e vice-versa, né? Então o que a gente tem aqui? A gente tem vendas, mercadorias, né? E venda-mercadoria. Ou seja, várias mercadorias podem ser vendidas e várias vendas podem ser efetuadas em um dia, né? Lembrando que cada venda pode ter uma ou várias mercadorias e uma ou várias mercadorias podem estar incluídas em uma ou mais vendas. Meio complicado isso, mas é uma coisa para a gente sentar mesmo e estudar, né? Aqui tem uma tabela intermediária, né, de venda-mercadoria para fazer essa ligação entre ambas, né? Mas aqui é marcado pelo relacionamento muitos para muitos de ambos os lados, né? É como se olha só, aqui a gente tem uma chave primária, número da venda, que está registrada aqui, né? Bem aqui, ó, número da venda. E aqui a gente tem o código da mercadoria como chave primária também, que está registrado aqui, certo? Então, é como se a gente tivesse uma tabela intermediária que iria abrigar todas essas vendas e mercadorias vendidas, tá? Esse é o objetivo do relacionamento muitos para muitos. Mas depois a gente vai fazer uma aplicação prática para vocês verem como que funciona na prática mesmo. Então, ó, muitos para muitos. Por que criamos uma terceira entidade, né? Que seria essa entidade do meio aqui. Ó, agora vem a explicação. Quando temos um relacionamento muitos para muitos e precisamos manter informações sobre este relacionamento, criamos uma entidade associativa para armazenar informações sobre o relacionamento. Neste caso, armazenamos dados sobre as mercadorias vendidas. Não podemos armazenar esses dados em vendas, pois uma venda pode ter muitos itens e uma entidade só armazena a ocorrência de valores simples, né? Da mesma maneira, não podemos armazenar esses dados em mercadorias, porque um código de mercadoria pode aparecer em muitas vendas, né? Então essa é a explicação mais simples do porquê que a gente criou uma terceira entidade aqui para abrigar todos esses códigos de venda, né? Agora a gente vai trabalhar. Agora a gente terminou nossos conceitos de cardinalidade e de relacionamentos, né? Agora vamos lá no Excel um pouquinho para a gente ver essa questão aqui do muitos para muitos. Então aqui a gente tem lá, vamos pegar aquele exemplo, a gente tem vendas, né? Número da venda e data da venda. Então a gente tem uma entidade aqui, vendas. A gente tem uma entidade aqui, venda mercadoria, venda mercadoria. E aqui a gente tem uma mercadoria, certo? Aí aqui a gente pode ter o código da mercadoria e o nome. Deixa eu ver. Descrição, né? Ele chama de descrição. Ok? Aqui a gente tem o número da venda. Número da venda. E
data da venda, né? Data da venda. Então vamos formatar aqui direitinho para gente entender como funciona essa questão. Aqui eu tenho venda mercadoria. Aqui a gente mescla. Aqui a gente coloca assim, negrita e todos assim, ok? Aqui a gente faz assim. Aí aqui a gente vai ter venda mercadoria, né, como chave primária. Aliás, vai precisar dessa linha aqui. Então aqui é venda. Seria uma chave primária, né, venda. Venda mercadoria, que seria emendadinho. Aí a gente tem número. Vou colocar assim, ó, número venda. E aqui eu vou colocar também número venda. Número venda, para vocês entenderem melhor. Certo? Ó. Aqui a gente tem código, que seria este cara, né? Código. Vou colocar tudo em minúsculo, porque no banco de dados, geralmente esses campos são data venda. Esses campos são minúsculos. Então, é importante a gente trabalhar da mesma forma. Então a gente tem venda mercadoria, número venda e aqui código, certo? Aqui a gente tem, vamos mesclar isso aqui. Aqui a gente centraliza, faz assim e pronto, né? Agora, vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem, por exemplo, vamos pensar aqui numa loja de eletrodomésticos, que a gente tem aqui um código de mercadoria. Vamos deixar todo mundo centralizado aqui. Vamos colocar aqui ventilador. Produto 2 seria uma televisão, uma TV 55 polegadas, né? TV 55 LG, por exemplo. Aqui a gente tem um terceiro produto, computador, notebook, certo? Aqui, suponhamos que um vendedor fez uma venda, né, de um número, por exemplo, 333, né? E a data da venda tenha sido dia 25 de outubro de 2019. Vamos pôr uma data assim, certo? Vamos centralizar aqui, né? Vamos colocar linhas de grade aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente vai pôr linhas de grade também. E aqui a gente vai pôr linhas de grade, certo? Então aqui, ó, aqui seria uma chave primária também, né? Vamos fazer um sublinhado aqui para vocês verem quem é a chave primária. Quem é a chave primária de cada entidade, certo? Vamos lá para o nosso exemplo. Ó, o que tem aqui PK significa que é uma chave primária, que a gente já viu o conceitozinho de chave primária em slides anteriores, né, na aula anterior. Aqui de cá a gente tem uma chave primária também, aqui de cá a gente tem uma chave primária, e aqui a gente tem duas chaves estrangeiras, tá? Que seria um outro conceito que a gente vai ver mais adiante. Vamos lá para o nosso Excel então. Esse número da venda aqui, né, que seria um vendedor X lá fez uma venda, né, de ID, de número da venda 333, e aqui a gente pode ter uma 334, com a data, por exemplo, vamos colocar no dia 26, ou seja, no dia seguinte. Aí aqui a gente pode ter o seguinte, nessa primeira venda aqui, vamos colorir ela de verde.
o vendedor, ele vendeu um ventilador e uma TV LG de 55, né? Então vamos lançar aqui o número da venda, 333, né? E o código do produto, que seria um ventilador, ok? Aí aqui a gente não pode lançar na mesma linha. Então a gente teria que lançar na segunda linha aqui. Então 333, que é o mesmo código da venda aqui, e qual que seria o produto aqui? O produto 2, que seria uma TV 55 LG, né? Aqui, como se trata de uma chave primária, basta a gente colocar ela como número, né? Aqui, ó. Opa, aqui seria o 2, né? Porque uma chave primária, para vocês se lembrarem direitinho aí, ela não se repete. Não se repete. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma chave primária em destaque, ela está se repetindo? Não está se repetindo. Aqui também não está se repetindo e é uma chave primária. E aqui também não se repete porque é uma chave primária, ok? Agora, a gente vai para a venda 334, né? Para registrar ela. Vamos supor que o vendedor vendeu apenas o notebook nessa venda aqui. Apenas não, né? Vender um notebook é muito bom. Então aqui a gente registra o número da venda, que é o 334, e aqui a gente registra o código do nosso eletrodoméstico, né? Então, ó, aqui seria, vamos ver se o Excel preenche aqui. Não, ele não está preenchendo. Vamos preencher aqui com automático. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui a gente vai colorir dessa cor também. Aqui a gente vai pôr um azulzinho claro, para vocês verem como que funciona essa questão. Aí aqui, vamos supor que a gente tenha tido uma outra venda, né, para um outro cliente, no dia, por exemplo, no dia seguinte, né, no dia 27. Né, vamos colorir aqui. Vamos colorir aqui de laranja, né? E aqui, logicamente, vai ser uma incremental, né? Ela não se repete, sempre assim, incrementando. E aqui a gente tem qual registro? O 335, ok? Vamos marcar aqui. E suponhamos que ele vendeu apenas um ventilador. Então a gente cadastra o produto aqui a gente insere aqui o produto correspondente ao produto, né? O número, a chave primária do produto aqui na entidade mercadoria, a gente insere aqui como chave estrangeira, né? E assim segue, né, pessoal? Assim segue. Vamos supor que a gente fez uma venda boa aqui, dos 3 produtos, que seria o 336, né? No dia 28, e a gente escolhe aqui uma outra cor, né? Vamos pôr esse amarelinho mais claro. Aqui a gente coloca esse amarelinho também, e aqui a gente coloca o 336, né? Deixa eu ver se ele vai ser incrementado. Não, tá certo aqui. E aqui ele vendeu, por exemplo, primeiro o notebook, depois ele vendeu o ventilador, e depois ele vendeu a TV, né? Tudo na mesma nota fiscal, vamos imaginar assim. Aqui tá errado, ó. Aqui repetiu, porque o Excel não fez o que deveria, mas a gente faz na mão aqui também. Porque chave primária não se repete, né? E já a chave estrangeira, ela pode se repetir. Vamos supor aqui, né, que a gente poderia acrescentar uma outra coluna aqui nessa entidade, né, uma coluna de quantidade. Né? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Deixa eu só fazer assim para ficar mais visível. Aqui a gente vai ter quantidade, certo? Aqui a gente mescla. E aqui a gente faz as linhas de grade para ficar ok. Aqui a gente pode ter quantidade 1, né? 1 para todo mundo aqui. E determinado produto, a gente pode ter, por exemplo, vamos ver aqui o ventilador, que é o código 1. Ele pode ter, por exemplo, mais de 1, né? Aqui pode ser 4, aqui pode ser 2, né?
aqui pode ser 8, por exemplo, né? O que vai mandar aqui é a quantidade. Depois calcularia o preço, né? Com base aqui, obviamente, né? Na tabelinha mercadoria, teria o nosso preço de venda, né? E aí essa tabelinha aqui da venda mercadoria faria esse cálculo para nós. Mas por enquanto é só para vocês entenderem como que funciona essa questão de muitos para muitos, né? Vejam só, numa venda eu posso ter muitos produtos, tá? Muitos produtos. Eu tenho aqui o código 1 e o código 2. Aqui também eu tenho o código 3, 1 e 2, né? Ou seja, eu tenho muitos produtos, tá? E muitos produtos podem estar em uma mesma nota fiscal, em uma mesma venda, né? Então, é esse relacionamento que eu queria expressar para vocês. Muitos para muitos, tá? Deixa eu ver aqui se a gente pode... Se a gente voltaria no muitos para um. Vamos ver aqui um exemplo de 1 para 1, por exemplo. Ah, tá. Gerente e departamento. Vamos lá. Vamos fazer esse no Excel também, né? Para ficar mais compreensível para a gente. Deixa eu abrir uma outra planilha aqui. Não sei se vai... Ah, agora sim abriu. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma listagem de departamentos, né? Aí aqui a gente tem o código do departamento e aqui o nome do departamento, né? Aqui a gente tem código 1, código 2, código 3, código 4. Aqui, por exemplo, a gente tem recursos humanos, aqui a gente tem financeiro, né? A gente está fazendo um pequeno exemplo aqui de uma empresa, né? Uma empresa fictícia. Aqui a gente tem contabilidade, aqui a gente tem comercial e outros, né? Então vamos formatar tudo isso aqui. Opa. Vamos deixar assim. Código do departamento, né? Vamos deixar assim. Aqui a gente deixa assim, ok? E aqui a gente tem gerência, né? Gerência código e nome do gerente, por exemplo. E aqui a gente teria aqui o código do departamento, né? Vamos pôr assim, ó, código departamento, ok? Aqui a gente faz assim, assim, centraliza todo mundo. E aí aqui, chave primária, né? Ah, vamos sublinhar, vamos negritar aqui e sublinhar o que for chave primária, tá? Porque não se repete. Então aqui a gente tem assim, gerência, né? Então vamos supor que o Paulo, ele é o gerente do departamento de recursos humanos. Então quem que é... Não, do comercial, né? Para vocês entenderem melhor. Então quem que é seria aqui o Paulo, né? Vamos deixar isso tudo aqui centralizado para vocês para ficar melhor de entender. Percebam que aqui, ó, esse código, ele é o mesmo código daqui, entendeu? E somente um gerente pode gerenciar um departamento. Então esse é o exemplo que a gente viu lá de um relacionamento 1 para 1, né? Vamos voltar lá para a gente fazer os outros. Aqui seria, deixa eu ver se vai preencher, não vai preencher. 1, 2, 3, 4, né? Chave primária não se repete. Aqui a gente tem, por exemplo, o Bruno, o Sérgio
Vamos colocar nome de mulher, né? Daniela e Gabriela, certo? E aí a gente tem que o Bruno comanda o recursos humanos, né? Vamos inventar aqui. A Daniela comanda o financeiro e a Gabriela comanda, o que está faltando aqui? O 3, contabilidade, ok? Então só vamos fazer aqui, colorir aqui esses carinhas aqui. Então aqui 1 com 1, né? Financeiro, quem está no financeiro? Daniela. E contabilidade, quem é a contabilidade? Vamos ver, uma cor diferente, isso, pronto. Então percebam que aqui, ó, cada gerente toma conta de um departamento e cada departamento tem um gerente, né? Essa é uma aplicação prática do relacionamento 1 para 1, ok? Agora, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia lançar, a gente pode, né? A gente pode lançar, deixa eu trazer essa tabelinha para cá, a gente pode lançar o seguinte. A gente pode fazer uma tabelinha aqui, funcionários, né? Para a gente ver aquela funcionário, uma entidade, né? Funcionários. Então, código do funcionário, nome do funcionário, e deixa eu pensar. Vamos pôr um salário aqui. Salário. Não, departamento, né? Departamento. Departamento. Certo? Aqui a gente vai... Deixa eu ver aqui. Vou mesclar e centralizar. Aqui a gente faz a mesma coisa. E aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui a gente não vai repetir, por quê? Porque é chave primária. Lembrando que a gente faz essa marcaçãozinha aqui, certo? Aqui a gente pode ter, por exemplo, Adriano, a gente pode ter Paula, a gente pode ter Sônia e a gente pode ter o Carlos, né? E aí aqui, ó, a gente pode entender que os 3 primeiros aqui são vendedores, né? Portanto, departamento comercial para os 3, né? E o Carlos aqui, ele pode ser do departamento de contabilidade, por exemplo, né? Então aqui, ó, a gente tem que, deixa eu ver o 4 aqui, da mesma cor, né? E aqui a gente tem o Carlos, que é da contabilidade, certo? Então esse é um exemplo de relacionamento 1 para muitos, né? Ou seja, muitos funcionários fazem parte de um departamento, né? 0 ou muitos funcionários podem fazer parte. Lembram lá da cardinalidade? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Não, eu acho que é aqui que fica melhor. Isso aqui, ó. Então, um funcionário, ele pode fazer parte de um único departamento. Vamos voltar lá então. De quem que o Adriano faz parte? Do 4, ou seja, do comercial. Ele faz parte de mais algum departamento? Não faz, né? E, por outro lado, um departamento ele pode ter 0 ou muitos funcionários. Ou seja, o departamento comercial, quantos funcionários ele tem? Muitos, né? Muitos funcionários. E o departamento financeiro? Por enquanto, nenhum, né? Então, essa é o nosso exemplo de cardinalidade, né? De relacionamentos. Relacionamentos e cardinalidade, né? Então, espero que tenha ficado claro aí, né? Com um exemplozinho prático, né? Que a gente fez. Dessa parte aí de... Deixa eu excluir aqui para vocês verem como um todo aqui. Gerência e departamento seria 1 para 1.
né? Deixa eu ver se tem como inserir uma forma aqui. Deixa eu ver, acho que tem, hein? Para vocês, para ficar mais fácil ainda. Acho que é autoforma. Deixa eu ver. Gráficos, símbolos, texto, não. Layout inicial. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Acho que não tem. Inserir símbolos. Ilustrações. Acho que é isso aqui, ó. Formas. É isso aqui mesmo. Então aqui a gente tem. Vamos colocar essa setinha aqui. Deixa eu ver como é que vai fazer para... Acho que não tem, eu não estou conseguindo fazer a ligação aqui, mas deixa eu excluir ela. Agora eu nem sei onde eu vim. Ilustrações, formas. Deixa eu ver uma que se adequa aqui. Não vou conseguir agora colocar uma. Linhas. Aqui a gente tem linhas. Formas básicas, retângulos. Setas largas. Vamos ver se essas setas largas aqui dá certo. Acho que não ia dar certo não, hein? Vamos ver essa aqui. Não dá certo não. Mas enfim, olha só. Aqui a gente tem um exemplo de 1 para 1, né? Ou seja, departamentos e gerência, né? Esse relacionamento é de 1 para 1. Aí aqui, departamentos e funcionários, a gente tem um relacionamento 1 para muitos, né? E o relacionamento muitos para muitos, a gente viu aqui com vendas, né? Mercadoria e venda-mercadoria. Tá joia, pessoal? Só para vocês terem uma ideia aí de como funciona essa questão da cardinalidade e dos tipos de relacionamento, né? Deixa eu só montar uma memóriazinha aqui para vocês entenderem melhor, né? Que a gente tem são coisas diferentes, né? Cardinalidade, ou seja, cardinalidade, a gente tem 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos, ok? Deixa eu ver aqui, colocar um assim, né? Aí a gente tem os tipos de relacionamento que também a gente pode entender como relacionamento 1 para 1, né? 1 para muitos, e muitos para muitos, ok? Então, isso aqui são os tipos de relacionamento e os tipos de cardinalidade. Agora, na cardinalidade, vamos voltar lá, a gente tem as cardinalidades máximas, né? Que seria assim, ó, 0 ou 1, nesse caso aqui, né? Aqui seria 0 ou n, que seria a cardinalidade máxima, e aqui a gente teria 0 ou n. Aliás, n ou n, ok? Que seriam os exemplos de cardinalidade mínima e máxima, ok? Isso aqui seria entre as entidades, né? Expressaria a cardinalidade de cada entidade. Vamos voltar lá no nosso exemplo, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem uma cardinalidade da tabela funcionário, que pode ser 1 para 1, né? Aliás,
mínimo 1, máximo 1, ou seja, um funcionário pertence obrigatoriamente a um departamento. E um departamento ele pode ter 0 ou N funcionários. Então vamos voltar lá, a cardinalidade aqui 1 ou 1, né? Pode ser 0 ou 1, ou pode ser 0, 1 ou 1, que seria a cardinalidade máxima, mínima e máxima. Mínima sempre à esquerda, máxima sempre à direita, né? Agora a gente tem aqui 1 para n, deixa eu ver, 1 para n, 1 para n, 0 ou n. Aqui tá certo, cardinalidade mínima ou máxima. E aqui muitos para muitos, deixa eu ver aqui, 1 ou n, ou 0 ou 1. 0 ou 1, ou 1 ou n. É isso mesmo. 0 ou 1, ou 1 ou n, certo? Então, vamos pensar aqui. Aqui pode ser assim também. E aqui somente assim. Ok, pessoal? Acho que com essa notação aqui fica mais tranquilo de vocês pensarem aí sobre cardinalidade mínima e máxima, né? Onde cada caso acontece e os tipos de relacionamento. 1 para 1, 1 para n ou n para n, ou seja, muitos para muitos. Vou encerrar a aula porque já tem 50 minutos de aula e na próxima aula a gente entra em normalização, que está dentro do modelo lógico, tá? Tá joia? Então até a próxima aula.